Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aí dar sequência na gravação dos nossos vídeos. Não, cancela. Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos falar sobre pagamento direto. Bom pessoal, nós já estudamos o que é obrigação, nós estudamos as modalidades de obrigação, nós estudamos os meios de transferência das obrigações e agora nós vamos começar a estudar a parte de extinção das obrigações. Então, o que acontece? Toda obrigação, um dia ela vai se extinguir. Por quê? Porque ela não dura para sempre. Toda obrigação ela vai ter um fim, né? Esse fim, na verdade, ele pode se dar pelo cumprimento da obrigação, mas também pode se dar pelo não cumprimento. Agora, nós vamos começar a estudar a extinção da obrigação com o cumprimento, ou seja, liberando o devedor, né? E essa extinção com cumprimento, na verdade, ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser com o pagamento direto ou pode ser com o pagamento indireto. Agora nós vamos começar a estudar o pagamento direto da obrigação. E o que é um pagamento direto, né? Toda hora a gente vê aí, hoje eu vou pagar aquela conta, Mas o que é efetivamente pagamento para o conceito jurídico? Então vamos lá. O que é pagamento? Conceito de pagamento. Pagamento é, na verdade, o cumprimento exato da prestação. Cumprimento exato da prestação. Ou seja, se cumprir exatamente aquilo que está estabelecido na nossa obrigação, com todas as suas regras, com todas as suas cláusulas, com todos os seus detalhes. Qualquer coisa que sair daquilo que está programado dentro da obrigação já não é mais pagamento direto, né? Então é um conceitinho bem simples, né? Pagamento direto, então nada mais é do que você cumprir exatamente os termos da obrigação. Qual é a natureza jurídica do pagamento? Existe aí uma série de doutrinas, uma série de correntes, uma série de teorias que falam qual é a natureza jurídica, mas a natureza predominante, pessoal, dá ao pagamento uma natureza contratual. Então, na verdade, o pagamento ele seria um contrato, né? O estudo do pagamento, na verdade, pessoal, ele se divide, na verdade, na análise das condições do pagamento. Antes de analisar as condições do pagamento, na verdade, nós temos que primeiro ver os requisitos base desse pagamento. E quais são esses requisitos base? Basicamente, pessoal, são 4. Primeira coisa que nós temos que ter, a existência de uma obrigação. Nós temos que ter, logicamente, uma obrigação. Se não tem obrigação, não tem o que se cumprir. O segundo ponto que nós temos que ter, intenção de solver, vontade de pagar, né? Segundo requisito que nós precisamos considerar. Terceiro requisito que nós precisamos considerar, satisfação exata da prestação. É o terceiro requisito que nós precisamos considerar. E o quarto elemento que nós temos que considerar aqui também como requisito, pessoal, é quem paga e quem recebe. Mas, professor, por que o senhor está falando quem paga e quem recebe, em vez de falar o devedor e o credor? É nesse detalhe que nós vamos chegar daqui um pouquinho. Compreendidos esses detalhes iniciais, nós vamos agora para a análise das condições do pagamento. Bom, na verdade, pessoal, a análise das condições do pagamento se subdivide em duas grandes áreas. Primeiro, nós analisamos as condições do pagamento em relação às pessoas, e aí então nós vamos ter as condições subjetivas do pagamento. E num segundo momento, nós analisamos as condições em relação à prestação e as outras cláusulas da obrigação, que aí nós então vamos ter as condições objetivas do pagamento. Agora, pessoal, nós vamos começar com a primeira delas, que são as condições subjetivas, ou seja, aquelas condições que analisam as pessoas da relação. Primeiro ponto que nós temos que cuidar aqui, pessoal, é quem
pode pagar. Mas, professor, como assim quem pode pagar? Quem pode pagar não é o devedor? Então, pessoal, é aí que entra o detalhe. Na verdade, nós temos que entender o seguinte, isso aqui tudo vai depender. Quem que pode pagar? Depende. Por que depende? Na verdade, é assim, a gente tem no direito que toda hora a gente fala depende, depende, depende. Mas, na verdade, aqui, pessoal, realmente depende. Vai depender do tipo de obrigação que nós estivermos trabalhando. Vejam, se a minha obrigação for infungível, ou seja, aquela obrigação onde o devedor não pode ser substituído, aqui sim eu posso afirmar com toda certeza, quem vai pagar é o devedor. Não tem escapatória, é o devedor que vai ter que efetuar o pagamento. Mas, se a minha obrigação for fungível, aí, pessoal, não é apenas o devedor que pode pagar. Nós vamos ter aqui o devedor e nós vamos ter o terceiro. Terceiro pode efetuar o pagamento, e não são raras as situações onde isso acontece. E aí, então, o que acontece, pessoal? Logicamente que numa situação dessa, a principal figura que vai efetuar o pagamento é o devedor, lógico. Ele é, sem dúvida nenhuma, o principal interessado em efetuar e em fazer a quitação da obrigação. Mas, como eu disse para vocês, não é apenas o devedor que pode efetuar o pagamento. Nós podemos ter o pagamento de terceiro. E aí, pessoal, esse terceiro nosso, ele pode ser interessado e pode ser um terceiro não interessado. O que é um terceiro interessado, pessoal? Bom, terceiro interessado é aquele que pode ser atingido pelos efeitos da obrigação. De alguma forma, ele pode ser atingido pelos efeitos do inadimplemento da nossa obrigação. Ou seja, se o devedor não cumprir, esse terceiro aí, ele pode ser atingido pela obrigação. Por exemplo, o fiador. O fiador, tecnicamente, ele não é o devedor da obrigação. Mas vejam, pessoal, se o devedor não pagar, quem que vai sofrer as consequências do inadimplemento? O fiador, certo? Outro exemplo, pessoal, herdeiro. O herdeiro, ele é um terceiro interessado? Sim, por quê? Porque, em última análise, se não houver o cumprimento da obrigação e o devedor morrer, quem que vai responder por essa obrigação? O herdeiro, obviamente dentro do limite das forças da herança, mas tecnicamente é ele que vai responder. Então, pessoal, o terceiro interessado é aquele que pode, de alguma forma, ser atingido pelos efeitos do inadimplemento. Já o terceiro não interessado, pessoal, é aquele que não vai ser atingido pelos efeitos do inadimplemento de forma alguma, né? Ele não tem como ser atingido, por isso ele é chamado de terceiro não interessado. Antes da gente ver um pouco sobre o terceiro não interessado, pessoal, nós vamos trabalhar um pouco a ideia do terceiro interessado. O que acontece quando um terceiro interessado efetua o pagamento, né? Então vamos lá. Terceiro interessado. O terceiro interessado, pessoal, quando ele efetua o pagamento, o terceiro interessado que paga, vamos analisar, na verdade, pessoal, o artigo 304 do Código. E, na verdade, pessoal, o que o artigo 304 fala para nós? Ele vai falar o seguinte, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Traduzindo isso, pessoal, qualquer terceiro interessado pode pagar. Ele pode pagar. E se ele paga, pessoal, ele vai ter direito a ser subrogar o crédito. Tá? Todo terceiro interessado que paga a dívida, ele tem direito de se subrogar. Tá? O que é subrogar, pessoal? É assumir a posição do credor. Traduzindo isso, se o terceiro interessado paga a dívida, ele assume a posição do credor. Esse é o efeito do pagamento pelo terceiro interessado.
Mas, ao lado do terceiro interessado, nós temos o terceiro não interessado, certo? Pagamento feito pelo terceiro não interessado, a gente tem que analisar o seguinte, pessoal. Em primeiro lugar, antes de tudo, esse terceiro não interessado, ele pode pagar em nome do devedor e ele pode pagar em nome próprio. Ele pode pagar em nome do devedor ou em nome próprio. O terceiro interessado que paga em nome do devedor, pessoal, é um terceiro não interessado que, na verdade, está agindo como gestor de negócios, né? Por exemplo, você tem lá a secretária de um escritório de advocacia, né? Então, o advogado, o chefe do escritório lá não está lá, está numa audiência, por exemplo, e aí, pessoal, chega o rapaz com o galão de água mineral para entregar lá no escritório. E aí ele precisa receber, né? E aí o que acontece? Se não tem dinheiro lá no caixa, o que a secretária faz? A secretária pega o dinheiro da carteira dela, da bolsa dela, paga aquela água. Veja, a secretária ela devia essa obrigação? Não, a obrigação era do advogado, né, do escritório. Só que ela poderia ser atingida pelos efeitos do inadimplemento dessa obrigação? Também não, mas pela relação que ela tem com o escritório, com o advogado, uma relação de trabalho, uma relação de confiança, ela efetuou o pagamento em nome do devedor, certo? Já na segunda situação, pessoal, eu não tenho qualquer tipo de relacionamento com o devedor. Então, o terceiro, ele paga porque ele quer, né? Ele paga em nome próprio. Por exemplo, quando um amigo paga o lanche do colega que está lá comendo com ele, né? Naquela velha história, esqueci minha carteira em casa, né? Pô, aí o amigo vai ter que ir lá e paga a conta, né? Porque o colega que, né, foi lá comer com ele esqueceu a carteira em casa. Essa é a ideia. Nessa situação, pessoal, nós vamos ter um pagamento em nome próprio. Por quê? Porque, na verdade, tem a relação de amizade, mas não tem qualquer tipo de vínculo que possa justificar aquele pagamento. Bom, qual que é a diferença de a gente saber se o pagamento é em nome do devedor ou em nome próprio? Pessoal, a diferença está no efeito. Por quê, pessoal? Aqui nós vamos aplicar o artigo 304, parágrafo único. Certo? No artigo 304, parágrafo único, pessoal, o que nós vamos ter? Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. Traduzindo isso, pessoal, significa dizer que o terceiro não interessado que paga em nome do devedor, ele é equiparado ao terceiro interessado. E traduzindo isso novamente, pessoal, significa dizer que ele se subroga. A partir do momento que eu falo que o terceiro não interessado que paga em nome do devedor, ele é equiparado, ele tem o mesmo direito, igual direito do terceiro interessado, então significa dizer que ele tem o direito de se subrogar. Então, pessoal, o que a gente pode falar com o que é terceiro por equiparação? Terceiro por equiparação nada mais é do que o terceiro não interessado que paga em nome do devedor e que, por causa disso, ele tem também o direito de se subrogar, certo? Mas o terceiro não interessado, pessoal, que paga, ele pode pagar, mas o terceiro não interessado que paga, pessoal, a consequência é outra. Está lá no artigo 305. O que fala o artigo 305? O terceiro não interessado que paga a dívida em nome próprio tem direito a reembolsar-se do pagamento, mas não se subroga nos direitos do credor. Vejam, pessoal, que aqui a consequência é diferente. Ele tem apenas direito ao reembolso, ou seja, não se subroga nos direitos do credor, tá? Traduzindo, pessoal, se a dívida era 150, ele pagou 100, ele só tem direito de receber 100,
mas sem qualquer tipo de acréscimo, sem qualquer tipo de garantia. Veja que quando a gente fala de subrogar, ele assume a posição do credor. Todos os direitos que estão lá com o credor vai vir para o terceiro interessado que pagou. Isso não acontece com o terceiro não interessado. O terceiro não interessado que paga só tem direito ao reembolso. Ele não vai ter direito à garantia, não vai ter direito a juros, não vai ter direito a multa. É apenas aquilo que ele desembolsou para efetuar o pagamento. Tá? Um cuidado que a gente tem que ter aqui, pessoal, então a gente vai marcar aqui um asterisco aqui nesse assunto, é o seguinte... vou encher de asterisco aqui, pessoal. Por quê? Porque a gente vai estudar esse instituto da subrogação aqui e a gente vai ver que existe aí uns detalhezinhos especiais nesse assunto que nós devemos observar, tá? Antes da gente afirmar tudo isso aqui, então a gente tem que observar uns detalhes que nós vamos ver lá na subrogação, ok? Outro ponto importante que nós temos que lembrar aqui, pessoal, é que o pagamento pelo terceiro não interessado, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque ele não pode entrar em situação de benemerência, de filantropia, né? Ou seja, o terceiro não interessado vai lá e paga uma conta, mas dependendo da situação, esse pagamento, pessoal, dessa obrigação pode configurar uma filantropia, né? Por exemplo, o terceiro não interessado vai lá e paga uma conta de um orfanato. Quem paga uma conta, quem cumpre uma obrigação de um orfanato, na verdade, pessoal, não está esperando receber nada de volta, né? Tecnicamente, o que nós temos aqui, pessoal, nessa situação, se você não tem qualquer tipo de relação com esse orfanato, a não ser aquele espírito de doação, de entrega, do contrário, você não tem, pessoal. E aí, então, nessa situação... se configurar essa situação de filantropia, nem o reembolso a pessoa vai ter direito. Tá? Um outro ponto importante, pessoal, que a gente tem que destacar, é que o pagamento efetuado por terceiro não pode ter oposição. O pagamento efetuado por terceiro não pode ter oposição. Tá? Tanto interessado quanto não interessado, a regra, pessoal, é que não pode haver oposição do devedor. O devedor não pode chegar para o terceiro e falar, o terceiro não paga, né? E isso tem uma consequência, pessoal, e a consequência está lá no artigo 306 do Código. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Então, pessoal, isso aqui é interessante em razão do artigo 306. O que acontece, pessoal? Esse artigo aqui, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que comentar sobre ele se aplica tanto para terceiro interessado, quanto para terceiro não interessado. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Pagamento feito por terceiro, sem conhecimento do devedor, ou com oposição do devedor, não obriga o devedor a, consequência disso, não obriga o devedor, seja pela subrogação, seja pelo reembolso, se ele tinha meio de defesa. Não obriga o devedor se ele tinha meio de defesa. Isso é importantíssimo, pessoal. Então, por exemplo, o terceiro interessado vai lá pagar uma dívida. Não avisa o devedor. E aí, pessoal, a dívida está prescrita. Vejam, pessoal, nessa situação, é justo obrigar o devedor a pagar esse terceiro, seja ele interessado ou não interessado, sendo que a dívida estava prescrita? Logicamente que não. Quem mandou o terceiro não cuidar? Né? Ou o devedor fala, terceiro não paga porque essa obrigação é nula. Terceiro não paga porque eu fui coagido e eu vou entrar com ação de nulidade. E aí o terceiro vai lá e paga. Também não
obriga o devedor. Então, o devedor nem vai ter que cumprir a subrogação, muito menos dar o reembolso, seja aí para o terceiro interessado ou o terceiro não interessado. Tá? Por fim, pessoal, o último ponto que nós temos que discutir aqui é o artigo 307. O que o artigo 307 vai falar? O seguinte: só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consentiu. Isso aqui, pessoal, é uma regra geral. A gente já estudou que negócio jurídico não transmite propriedade. O que transmite propriedade são atos de direito real, seja de registro, seja de tradição. Né? Então, o que acontece, pessoal? Quando nós temos um negócio jurídico, uma obrigação que envolve transmissão de propriedade, obviamente que para você vender, você tem que ter legitimidade, ou seja, você tem que ser proprietário daquela coisa. Né? Então, pessoal, se o nosso pagamento envolver um ato de entrega de propriedade, esse pagamento só vai ser válido se você for proprietário. Né? Se você não for proprietário, esse pagamento não é válido. Né? Agora, isso aqui, pessoal, tem dois detalhes que nós devemos considerar. O primeiro detalhe não está aqui no artigo, pessoal, mas é um detalhe que é importante. Qual que é esse detalhe, pessoal? Esse detalhe primeiro chama-se propriedade superveniente. Superveniente. O que é a propriedade superveniente? Pessoal, a propriedade superveniente é aquela que ocorre depois de você fazer o ato de entrega da prestação, do objeto. Por exemplo, pessoal, eu vou lá, eu sei que o ciclano está vendendo o carro, né? Então eu sei que o ciclano está vendendo o carro, ele está precisando de dinheiro e tal, eu chego lá para ele e falo: ó, ciclano, deixa eu dar uma olhadinha no seu carro. E aí então você pega esse carro, sai com ele e tal, e aí você sabe que o Beltrano está querendo comprar um carro. Então você apresenta esse carro para o Beltrano e fala: Beltrano, ó, esse carro aqui está perfeito, é para você, R$40 mil. E aí o Beltrano dá uma volta no carro, tal, não sei o quê, e ele gosta do carro. E aí, pessoal, o que acontece? O Beltrano paga os R$40 mil para a pessoa. E fica com o carro. Só que aí vem a minha pergunta, pessoal. A pessoa era proprietária para transmitir a propriedade desse carro para o Beltrano? Não, ele não era. Se eu parar a historinha por aí, pessoal, essa entrega ela é nula. Por quê? Porque ela vai descumprir aí, dentre outros artigos, o artigo 307. Por quê? Porque o cara não é proprietário e entregou a propriedade de um objeto sem ser proprietário. Mas veja, pessoal, vamos agora na sequência da história. A pessoa foi lá, pegou esses 40 mil, chegou para o fulano e falou: ó, fulano, eu tenho aqui agora em dinheiro R$25 mil. Você aceita? E o cara, obviamente, o cara está precisando do dinheiro, o que ele vai falar? Aceito. A partir do momento que ele aceita, pessoal, e recebe esses 25 mil, a propriedade desse carro passou para a pessoa que vendeu. E a partir do momento que a propriedade desse carro passou para a pessoa que vendeu, legitimou a transferência que ele fez antes. A isso nós damos o nome de propriedade superveniente. Tá? Então, quando eu adquiro a coisa depois que eu já transmiti, né? Mas eu já transmiti, mas eu adquiri ela. Então eu vou validar aquele primeiro ato de transmissão que eu fiz antes. Propriedade superveniente. O segundo detalhe que nós temos que observar aqui, pessoal, está no parágrafo único desse artigo, que diz respeito, pessoal, à transmissão de coisas fungíveis. O parágrafo único vai falar o seguinte, ó: se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Significa dizer o seguinte: eu estou com um objeto, por exemplo, uma garrafa de uísque, que não é minha. Eu estou com uma garrafa de uísque que não é minha. E aí, pessoal, o que acontece? Vem o meu credor e me cobra uma garrafa de uísque que eu estou devendo para ele. E aí o que eu faço, pessoal? Eu pego essa garrafa de uísque que não é minha e entrego para o credor. Essa garrafa estava lá na minha casa, eu entreguei para o credor meu. Certo? E aí, pessoal, vem o meu amigo
que me deixou aquela garrafa de uísque lá em casa e falar, ó, eu vim pegar minha garrafa. E aí eu falo, pô, cara, entreguei a sua garrafa para o meu credor. E aí o que acontece, pessoal? Esse proprietário da garrafa de uísque vai atrás do credor para pegar essa garrafa de volta. Só que o que aconteceu? O credor bebeu o uísque. Por quê? Porque o uísque é coisa fungível. E aí vem a minha pergunta, pessoal. Pode o credor, numa situação dessa, de boa fé, porque ele não sabia que essa garrafa era minha, ele pode sofrer algum tipo de consequência? A resposta é não. Se o credor de boa fé consumiu coisa fungível que ele recebeu como pagamento, ele não é responsável por nada, tá? O cara que se resolva comigo para eu restituir essa garrafa de uísque para ele, tá? É isso que o artigo 307, parágrafo único, está querendo dizer para nós. Beleza? Bom, pessoal, essa é a nossa primeira etapa do estudo sobre o pagamento direto. Na sequência dos outros vídeos, nós vamos ver aí mais algumas etapas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco esse assunto aqui. Se ainda restou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí no nosso canal, ou mandar por mensagem no Instagram, ou no Facebook, ou por e-mail. Se você curtiu esse vídeo, pessoal, deixa aí o seu like, compartilhe com os seus amigos, tá? E não deixe aí de seguir os nossos próximos vídeos, beleza? Então tá bom, pessoal, obrigado, até mais.